Os esportivos da Marussia estão talvez entre os mais bonitos já feitos no mundo. Porém, cara, tem tantos erros na concepção desse carro. A aleatoriedade desses carros era tão grande que eles tinham desde peças de Twingo até Ferrari F430. Fala galera, sejam bem-vindos ao Mundo da Graxa. Hoje eu vou contar para vocês a história da Marussia, uma montadora um pouco desconhecida, mas muito interessante. Já deixa seu like, já se inscreve, deixa um comentário para engajar com a gente aqui e bora lá sem enrolação. Tudo começou em 2007, quando Nikolai Fomenko, um cara que era esportista, piloto de automobilismo, também era um showman ali na Rússia, guarde bem a parte do showman porque vai ser importante, estava com um grupo de investidores querendo criar uma montadora de superesportivos, mas precisava de alguém para desenvolver esses veículos. Então ele procurou um cara chamado Igor Yermelin, que já tinha feito carros para lá da Revolution, já era um cara conceituado nesse meio de construir veículos. Chegaram para o Igor e falaram, olha, a gente quer fazer uma montadora de superesportivos, carros que tenham desempenho de pista, mas que possam andar nas ruas. E o Igor Yermelin falou, demorou, suba o cheque e vamos entrar de cabeça na ideia. Eles então fecham essa parceria e fundam a Marussia Motors. Eles queriam fazer carros tipo Lotus, sabe? Carrinhos menores, mas com motores extremamente potentes, com bom rendimento. Só que depois de uma pesquisa, eles perceberam que os russos, obviamente, né, que são normalmente megalomaníacos ali, não iam querer um carro pequeno, eles queriam um carro gigante. Então eles chegaram à conclusão de que era melhor fazer um carro mais próximo do tamanho do Bugatti do que de um Lotus. Assim, o Marussia ficou com medidas maiores do que a própria Ferrari. O carro foi desenvolvido com um chassi tubular e receberia uma carroceria que inicialmente era para ser de fibra de vidro e depois se transformou em fibra de carbono. Então ele ficou um carro extremamente leve. E essa maneira de construir o carro fazia com que, caso você quisesse trocar alguma coisa no veículo, fosse muito fácil, porque não era uma estrutura tão complexa de você mexer, além do custo ser reduzido. Então você tinha um carro leve e relativamente barato de produzir e bonito. E a mecânica? Bom, como a Lada lá na Rússia tem uma parceria muito grande com a Renault Nissan, eles foram até lá, bateram na porta e pediram o motor do Nissan 350Z, o VQ35. Um 3.5 de 244 cavalos que já tinha se provado um excelente motor no Nissan 350Z. Esse motor tem variações muito mais potentes, só que como o Marussia era bem leve, não tinha por que eles pegar um motor tão forte. Além disso, a Renault Nissan ia fornecer toda a parte de chicote, ar-condicionado, caixa de transmissão. Resumindo, era só montar no carro e tava beleza. Calma aí que não vai estar tão beleza e você já vai entender o porquê. E finalmente então eles lançam o Marussia B1. Logo no lançamento, muitas pessoas quiseram fazer uma pré-reserva, mas o Nikolai Fomenko disse que eles ainda não estavam vendendo. Ele foi lá, enalteceu o carro, falou sobre os números e disse que agora a Rússia estava demonstrando que tinha capacidade de fazer veículos para concorrer com Lamborghini e Ferrari. Ele ficou mais com a parte de showman do que com a parte técnica do carro, enalteceu um monte o carro, etc. Só que, cara, concorrer com um Lamborghini, Ferrari ou Porsche não é uma questão de você ter um carro mais rápido ou qualquer coisa assim. Até porque veículos mais rápidos até existem. Só que tem toda a história do Enzo Ferrari, do Ferruccio Lamborghini, tudo isso faz parte da cultura do automóvel, coisa que o Marussia ainda não tinha. De qualquer maneira, um ano depois, eles lançam o Marussia B2, que na verdade era o mesmo carro, só que tinha mudanças estéticas. Lembra que eu falei que era fácil de modificar o carro e manter a estrutura? Então, o B2 foi mais ou menos isso. E muito bonito, cara. Acho que um dos superesportivos mais bonitos que eu já vi. E você percebeu que eu não te falei do desempenho deles ainda, né? Pois é, porque ninguém tinha testado ainda. Eles já tinham lançado o B1 e o B2 e não tinham testado nenhum dos carros, ou seja, ninguém sabia do comportamento desses carros na pista. E é agora que os problemas vão aparecer. Nos primeiros testes apareceu o principal problema, superaquecimento. E sabe por quê? Porque quiseram priorizar o design do que a engenharia. Quando eles estavam desenhando esse carro lá no início do projeto, o Igor Yermelin chegou para eles e disse, para um motor desse porte, vocês precisam de entradas de ar maiores, porque o fluxo de ar que vai entrar por aí não vai ser o suficiente para resfriar o carro. Mas ninguém levou ele em conta, porque fazer grandes entradas de ar deixaria o carro menos bonito. Resumindo, o carro superaquecia constantemente a ponto de quase nem conseguir fazer os testes. No meio de tudo isso, eles perceberam que a maneira com que eles montaram os motores, a ventoinha, ao invés de ajudar a resfriar, ela jogava ainda mais ar quente para dentro do motor, ajudando a superaquecer.
Com todos esses problemas, eles foram bater na porta da Renault-Nissan reclamar do motor e pedir algumas alterações. Só que a Renault disse o mais óbvio, meus amigos, esse motor é utilizado há muito tempo na Nissan, no modelo 350Z e em outros veículos também. E nunca foi problemático. Se está com problema com vocês, o problema é o projeto de vocês. Mas eles insistiram tanto e não tiveram meio que tato para lidar com a situação, ao ponto da Renault Nissan parar totalmente o fornecimento de motores, transmissões e tudo mais e cortou relações com eles. Aí eles começam uma saga. Foram na BMW, Mercedes, Audi procurar motor. Mas quem é que vai querer fornecer motor para um projeto que está com problema? Você não quer que o seu motor apareça dando problema e vão achar que é a sua marca que não presta, quando na verdade é a marca que projetou o carro que não soube fazer o modelo adequado, né? Depois de muito procurar, eles conseguem uma parceria com a inglesa Cosworth, que você já deve conhecer, já fez motores para Indy, já é mais ou menos consagrado. E aí, meu amigo, vem um V6 2.8 turbo de 440 cavalos. Cara, o carro ficou muito rápido. Imagine que o Marussia pesava 950 quilos, com 440 cavalos, meu amigo. Teoricamente, eles tinham resolvido o problema do motor, mas calma, tem mais problemas. Eles utilizaram a caixa de direção do Renault Twingo. Claro que o Renault Twingo europeu, não o que teve aqui no Brasil. E até faria sentido, porque o peso do Marussia realmente é pequeno, né? O problema é que um carro como o Marussia, com toda essa potência, precisa de peças que vão aguentar toda essa carga de trabalho. E essa caixa do Twingo não foi feita para um carro que andava tão rápido. Então, claro que ela também começou a incomodar. Mas o pior dos erros foi os cubos de roda. Eles utilizaram para testes os cubos de roda da Ferrari F430. Chegaram até a SKF, que fazia o produto, e pediram esse cubo de roda para fazer testes e a SKF cedeu. Só que quando eles vão até a SKF e dizem, olha, nós queremos vários desses cubos porque nós vamos produzir esse veículo para vender, é claro que a SKF falou o mais óbvio. Ela disse, gente, esses cubos de roda são patenteados pela Ferrari, são peças da Ferrari, vocês não podem simplesmente pegar elas e utilizar à vontade. E esse é um erro tão básico para qualquer pessoa que é da indústria, que era óbvio que eles não iam poder utilizar uma peça da Ferrari patenteada num carro deles. Senão já imaginou a Ferrari que gastou com todo o custo de desenvolvimento da peça, a Marussia só vai lá e cata. Não ia dar certo, né? Ou seja, eles estavam cometendo erros muito básicos da indústria, né? O tempo passa, nenhum carro é entregue, mas aí entra um novo sócio na parada e com certeza você pensa, bom, agora eles vão terminar os dois, né? O B1 e o B2 e vão fazer a empresa andar, vão vender esses carros, né? Mas não. Nikolai Fomenko, sempre ele, aparece e anuncia que eles vão lançar um SUV chamado F2. Sim, eles não tinham nem o B1 e nem o B2 pronto e já estavam lançando um SUV. Ou seja, ele vivia mais de imagem e de lançamentos do que de carros em si. Porque carros mesmo até agora não tinham dado lucro nenhum, né? Eles tentaram ainda participar da produção de um Jeep para o exército, mas não conseguiram. E tentaram participar da produção do consórcio que faria o carro do Vladimir Putin, que eu inclusive tenho o vídeo aqui, o Aurus Senat, depois você pode procurar, vale muito a pena porque é um baita de um carro. Você imagina, cara, eles não conseguiam produzir um veículo sequer. Claro que eles não iam aceitar, né? Eu não vou comentar aqui a passagem da Marussia pela Fórmula 1 porque daria outro vídeo, mas foi muito conturbada. Eles perderam dois pilotos, o Jules Bianchi, que morreu em corrida, e uma piloto de testes que o carro dela misteriosamente acelerou sozinho e entrou embaixo de uma caçamba. Ela bate a lateral do rosto, ela perdeu um olho, mas ela conseguiu sobreviver a esse acidente. Aí um bom tempo depois ela foi encontrada morta no apartamento dela, teoricamente por problemas neurológicos que ela desenvolveu desse acidente. Foi feita toda ali uma investigação e eles tiveram teoricamente uma resposta para o que aconteceu. Mas para vocês verem como foi bem conturbada a situação deles, tanto na Fórmula 1 quanto na Motors, né? Parece que meio desorganizada a coisa. Claro que uma montadora dessa não duraria muito tempo, e em 2014 eles declaram falência, deixando diversos funcionários, inclusive sem receber salários. De acordo com Igor Yermin, o grande erro da Marussia foi querer ser muito megalomaníaca, querer coisas muito grandes. Se eles tivessem pensado em fazer carros como a Koenigsegg, como a Lotus, veículos pequenos, compactos, ou como uma produção menor, produzir menos veículos, eles poderiam estar, quem sabe, no mercado com uma representatividade não tão grande, mas pelo menos existiriam. Agora, quiseram ser uma montadora muito grande, no final das contas, cara, não conseguiram fazer nada e ainda deixaram essa história que não é muito bonita. De qualquer canto que você olhe, ela se torna triste. Porque os carros, cara, eram muito bonitos. Eu acho que entre os super esportivos mais bonitos que eu já vi. Que bom se tivessem dado certo, mas infelizmente não deram. Se você é apaixonado por história e por veículos, já me segue, se inscreve, compartilha e deixa um comentário para engajar. Até a próxima.